Boa noite, meus amigos. Boa noite. Olá, Augusto, viva. Olá. Boa noite. Boa noite, Pedro. Esperar que os áudios sintonizem. Olá, Leonor. Conseguiu entrar, está boa? Sim. Viva. Já há algum tempo que não aparece. Tenho marcado falta sempre. É verdade. Ok. Steven, tivemos muitas inscrições. Nem toda a gente costuma aparecer, mas sei que seguramente depois vão ver na gravação. Isto fica gravado. Olá, Manel, estás bom? Viva. Olá, Carla, Iana, Ricardo, Isabel. Muito bem. Steven, vamos a isto? Olha, agradeço-te mais uma vez por esta segunda colaboração que tens com a Academia do Diálogo. Primeiro tens que me explicar como é que tu és tão prolífico. É impressionante a quantidade de publicações, documentários, artigos que tu... congressos, já fui a um congresso organizado por ti, soube de muitos mais. Aqui há algum misto de inveja e admiração, digo-te já, em relação à tua capacidade de trabalho. Fantástico. Já devem conhecer o Steven de um convite que nós lhe fizemos para falar sobre o primeiro, não sei se é o primeiro, o anterior livro dele, o Homo Ignares, e o Steven veio simplesmente falar de um dos capítulos. Nós intitulamos o Diálogo contra a Democracia. Nem me lembro se o capítulo tem esse nome. Lembra-me, não tem ou não? Não. Não, pois não? Não, chama-se Ética do Voto. Porque tentei dar uma vibe mais neutra. Pois, nós é que quisemos ser assim, sensacionalistas. Uma espécie de CMTV da filosofia. Mas desta vez é um assunto muito mais sério. Filosofia e neurociência. Steven, eu outro dia tive aqui filosofia e poesia e confessei que não era a minha praia. Esta não é de toda a minha praia. Vou andar aqui a tentar esbracejar, vais ter que nos ajudar. Não sei se há aqui muitos especialistas. Estou a ver ali a Ana, sei que se interessa imenso por este tema. Imagino que o vulgo não tenho ouvido falar umas coisas, mas seguramente que especialistas não somos. Vais ter que nos ajudar aqui, ter paciência para alguma incompreensão, está bem? Claro. E olha, agradeço-te imenso mais uma vez a tua disponibilidade e pronto, olha, não sei se como é que, eu não preparei aqui, como é costume, como é que queres começar, falar um bocadinho de como é que apareceu o livro, talvez, não? E depois entrar mais na área da filosofia e da neurociência, o que é que te parece? Sim, parece bem. Bem, primeiro dizer desde já que se tu sentes de certa forma alguém de fora sobre este tema, de facto não é só uma situação da tua pessoa, mas é quase um sintoma da própria área. Esta área é absolutamente nova em termos académicos. Se bem que há aqui umas diferenciações que nós depois vamos fazer, que é basicamente esta diferença entre filosofia e neurociência, ou filosofia da neurociência, ou neurofilosofia, porque são coisas diferentes, mas muitas vezes são usadas como sinónimos, e nós também podemos usar como sinónimos, se assim entendemos, mas nós vamos ver que há algumas nuances que são importantes de diferenciar. Depois, basicamente, falar sobre este projeto, sobre este livro, como é que ele nasceu, não é? Este livro, ao contrário dos outros, que nasceram do... Pronto, tu perguntavas há bocado como é que eu conseguia fazer tanta coisa e não sei o quê. A minha explicação é simples, é que eu não tenho grandes hobbies, para além disto, e os meus hobbies são fazer coisas que não era suposto eu fazer. E não tens filhos, agora... não é? Sei que não tens filhos. Mas tenho gatos. É sempre essa desculpa, pá, não é a mesma coisa. Mas agora já o posso dizer. Antes eu era pago para investigar estas coisas e no meu tempo livre eu fazia outras coisas sem ninguém saber, digamos assim. Mas agora já posso falar livremente sobre isso. Não, estou a brincar, sempre tudo, claro, mas a maior parte do meu tempo eu estou a ver ali o gato da Leonor. Olá, gato. Espero que gostes desta apresentação. Acho que o gato é o único que vai perceber tudo o que vai acontecer agora. Mas pronto. Basicamente, eu dedicava a maior parte do meu tempo a investigar este assunto, que como resultado final é este livro que sai agora. E no meu tempo livre eu fazia outras coisas, como ética e filosofia política e todas aquelas coisas que quem quiser ver pode ver o anterior diálogo, por exemplo.
Este livro, basicamente, então, nasce de uma parte da minha investigação doutoral. Pronto, vai fazer mais ou menos um ano que eu defendi a tese. Se bem que a tese é um bocado maior, não é todo este livro, mas no fundo este livro é uma parte substancial da minha investigação, com alguns retoques por causa dos revisores mais sensíveis, mas no fundo foi a investigação que eu fiz nos últimos 5 anos, muito influenciado ou com uma ligação muito presente com uma instituição do Canadá, onde neste momento sou pós-doc, que é Mind, Brain Imaging e Neuroethics da Universidade de Ottawa, onde basicamente era a minha segunda instituição de acolhimento e onde o meu co-supervisor estava sediado, o professor Dr. Georg Northoff, que basicamente é um neurocientista, e eu posso até voltar para 2015. Eu era um rapaz com mais cabelo, com menos rugas, e estava a acabar a licenciatura em Filosofia, e pronto, e pensei pronto, vou fazer um mestrado e depois logo se vê o que acontece. Só que o professor Manuel Curado, da Universidade do Minho, vem com um pedido de almoço e depois com um pedido ou com um convite para avançar para o doutoramento diretamente. E basicamente disse-me assim: o senhor pode escolher qualquer tema que lhe interessar e vamos a isso. E eu, pronto, pensei o que é que poderia ser interessante fazer. Não me apetecia fazer coisas, não é clássicas, mas aquelas coisas que toda a gente, que filosofia da mente normal, não é? Ou epistemologia, ou filosofia da religião. Não me apetecia fazer assim algo que já esteja muito trabalhado. Então pensei, eu sempre, durante a licenciatura, fiz algumas cadeiras de neurociência, introdução à neurociência 1, 2, fiz a neuroanatomia, pronto. E sempre tive este interesse pelo cérebro, embora tenha feito uma licenciatura em filosofia. A Universidade do Minho é interessante porque também permite que nós, em cada semestre, tenhamos uma cadeira à escolha de qualquer curso, se quisermos. Então eu optava sempre por cadeiras que me interessavam nesse sentido. E depois, eu depois sentia que queria, em Portugal não havia nenhum grande especialista sobre o tema, e então sentia que precisava de um apoio de alguém de fora, não é? E a primeira pessoa que me passou pela cabeça, obviamente, tinha sido o professor António Damasio, que depois consegui marcar um encontro com ele, falámos sobre o tema. De facto, depois foi algumas questões logísticas fizeram com que essa relação académica não avançasse. E depois procurei mais autores que trabalhavam a relação direta ou indiretamente entre a filosofia e a neurociência, e um dos autores que mais me aparecia era o tal professor George Northoff. E então eu basicamente decidi bater à porta virtual do professor Northoff, e depois de algumas reuniões decidimos que íamos avançar, íamos depois formalidades, íamos submeter um projeto à Fundação da Ciência e Tecnologia, depois o projeto foi aprovado e depois o doutoramento começou. Depois fui várias vezes ao Canadá, onde trabalhei e também passeei um bocado. E pronto, e durante estes últimos 5 anos, não, este livro foi escrito entre 2016 a 2020, pronto. Mas depois o processo da defesa, o próprio processo da submissão do livro à editora demorou imenso tempo, porque era difícil arranjar revisores. E pronto, e a história do livro é basicamente mais ou menos esta. Falando nada sobre o livro, mas como é que ele apareceu, como é que ele nasceu. O livro é o Philosophy and Neuroscience, a Methodological Analysis, e temos a imagem da capa que tu nos disponibilizaste no site deste evento. Não sei, depois nós não estamos aqui a vender livros, obviamente, mas pode haver pessoas que tenham interesse. É possível comprá-lo através de e-book? Como é que as pessoas depois podem fazer isso? É porque o livro é editado por uma grande editora internacional e pronto, e elas usam e abusam um bocado dos valores. Há uma explicação, digamos assim, de marketing, porque normalmente sai sempre o livro de capa dura, que é mais orientado para as bibliotecas académicas
e por isso tem um valor absurdo, não é? Para um livro, que é 100 e tal euros, acho eu. Mas acho que passado um ano, a versão mais soft, de capa soft, vai aparecer por um preço mais aceitável, acho eu. Eu não tenho controle sobre isso. O e-book acho que também está à venda por 80 e tal euros, que eu também acho um absurdo. Então, quem quiser, quem tiver interesse, eu posso arranjar uma versão não oficial do livro por um valor, pronto, que é aceitável para a Preço de realidade. amigo, preço de amigo. Sim, pronto. Então, olha, vou deixar o teu mail na página do evento, está bem? E depois quem quiser, contacte-te, não é? Sim, pode ser. Ok, boa. Olha, então vamos entrar um bocadinho no livro. Steven, se calhar falar um bocadinho, ou esmiuçar um bocadinho a superfície naquilo que achares necessário. Essa relação entre a filosofia e a neurociência, talvez. Como é que se confrontam, ou como é que se relacionam, de que forma é que é necessário. Podes explanar aí um bocadinho à vontade, mas pelo menos, não é, tentar perceber um bocadinho essa relação entre filosofia e neurociência, não é? Bem, o importante é também, às vezes os subtítulos não são muito importantes, mas neste caso o subtítulo é muito relevante para perceber também o livro. E neste caso o subtítulo então é Methodological Analysis, uma análise metodológica. Porquê? Porque no fundo o grande foco da minha investigação é exatamente o pressuposto metodológico que está envolvido quando falamos de uma possível relação entre a filosofia e a neurociência. Tem aqui algumas cábulas, porque pronto, não sabia bem como é que havia de orientar, porque pronto, são muitos capítulos, muito assunto, e tenho algumas cábulas que vou usar se não houver problema, mas podem interromper sempre que houver oportunidade e houver interesse nessa interrupção. No fundo, aquilo que me preocupava, ou aquilo que eu gostava de entender era, lá está, quando eu era jovem e tinha cabelo ainda, em 2015, era perceber, quando eu estudava, ou quando me davam a estudar a filosofia normalmente era caracterizada, em termos metodológicos, por uma espécie de disciplina diferente de todas as outras, e essa diferença era exatamente metodológica em si, diferente, pelo menos a matemática também tem um aspecto que eu vou referir, mas a filosofia normalmente é dita como uma disciplina puramente a priori, não é? Onde a investigação faz-se através da análise conceptual, por exemplo. E o que é que significa? O conhecimento a priori é o tipo de conhecimento que nós não precisamos de sair da cadeira, digamos assim, para ir ao mundo, perceber e fazer uma investigação empírica para perceber se aquilo de facto é verdadeiro ou não. O Galen Strawson diz qualquer coisa como o conhecimento a priori, ou as metodologias a priori, são metodologias que conseguem dar-nos conhecimento sem nós sairmos do sofá. Claro que se o neurocientista não sair do sofá, ele basicamente vai ser despedido porque não tem nada para apresentar. O filósofo, o sofá, supostamente, é o seu meio de ação, não é? De trabalho. E então, quando nós definimos a filosofia desta forma, não é? Como uma metodologia cujo o foco é o a priori, a neurociência é contraposta sendo uma disciplina totalmente a posteriori, em que é preciso fazer investigação empírica, é preciso ir ao mundo ver. Então, aquilo que... Seja, só para clarificar, esses termos podem não ser familiares para muitas pessoas, não é? Portanto, o a priori será o independente da experiência, não é? E o a posteriori é dependente da experiência. É nesse sentido que estás a usar, não é? Exato, sim. E pronto, e parece então parece que o próprio problema, e eu digo isso logo na introdução do livro, acho eu, que o próprio problema de pensar uma relação entre a filosofia e a neurociência parece absurdo. Porquê? Porque elas são metodologicamente diferentes, substancialmente, e por isso não faz sentido nenhum nós sequer pensarmos numa possível ligação, porque elas são simplesmente diferentes e por isso não podem haver qualquer tipo de ligação, qualquer tipo de colaboração entre elas. Só que depois nós também víamos muita investigação que, no fundo, tentava relacionar aspectos filosóficos com a neurociência. E eu já vou apresentar algumas metodologias, mas o cerne, então, do livro é este problema metodológico, que eu chamo de problema metodológico entre a filosofia e a neurociência, que é este pressuposto,
que é a priori, ou pelo menos muita gente tem, que é classificar a filosofia como uma disciplina a priori e classificar a neurociência como uma disciplina a posteriori, e por isso eu chamo-lhe um problema porque parece não haver forma óbvia de relacionar coisas tão distintas, não é? E claro que isto tem implicações para outras coisas, não é? Para, por exemplo, estudar a mente. Como é que nós podemos estudar a mente consciente? A filosofia dá uma resposta a priori. Nós temos que analisar o que queremos dizer com o conceito de mente e de consciência e depois, de alguma forma, haverá alguma abertura conceptual que nos dará a verdade sobre o assunto, ou então simplesmente podemos descobrir que, afinal, o conceito não é útil e deve ser simplesmente eliminado do nosso esquema conceptual. Isso é o que a filosofia responderia sobre a consciência. Já a neurociência daria uma resposta diferente, que seria: vamos a um laboratório estudar pacientes, estudar pessoas comuns e ver onde é, por exemplo, onde é que a consciência se dá, não é? Onde é que ela acontece no cérebro, ou no corpo, ou na interação entre estes três elementos. Ou seja, ela não é só importante, esta diferença metodológica não é só importante metodologicamente por si, mas também pela forma como eles vão investigar os próprios conceitos, os vários tipos de conceitos. E o meu foco na metodologia era. Eu achava que era muito importante. Porquê? Porque eu também notava que muitos destes pensadores que estudavam questões da filosofia, por exemplo, a mente, através da neurociência, e os próprios filósofos também, que falavam sobre a consciência, eu notava que muitas vezes eles assumiam posições metafilosóficas sobre a própria filosofia, que eram muitas vezes tomadas de forma inconsciente. Ou seja, para simplificar, o que eu quero dizer é que a grande parte dos investigadores que fazem investigação em filosofia da mente e em ciência cognitiva assume uma definição de filosofia e de neurociência que muitas vezes é inconsciente e é assumida apenas porque sim, sem ter havido uma reflexão mais profunda sobre o que é que significa fazer filosofia e o que é que significa fazer neurociência. E basicamente muito do meu livro foca também nisso, além de analisar a metodologia, foca em mostrar qual é o tipo de definição de filosofia e neurociência que aquelas pessoas, que aqueles investigadores estão a usar quando estão a falar sobre isso. Que muitas vezes é tida como inconsciente, e acho que a grande descoberta do meu livro é exatamente essa, é perceber como é que neurocientistas e filósofos de renome muitas vezes estão a usar a palavra filosofia e a palavra neurociência de forma absolutamente inconsciente, sem uma definição exata e óbvia daquilo que elas estão a dizer. Steven, sem querer baralhar o teu raciocínio, conseguirias dar um exemplo de alguma tomada de posição inconsciente, como tu dizes, talvez de um filósofo ou de um neurocientista? Não? Sim, eu posso já entrar... Se calhar ia chegar lá e eu estou a tentar, estou a cortar. Posso já entrar na abordagem que eu chamei... Pronto, sim, eu posso dizer que fui eu que cunhei o nome, que é a abordagem isolacionista. E acho que este nome já dá algumas dicas, não é? Ou seja, isolacionista porquê? Porque é uma abordagem que basicamente vai defender aquela ideia comum de que a filosofia e a neurociência são duas disciplinas perfeitamente separáveis e não há forma de juntar as duas para fazer uma investigação sobre qualquer tema que seja. E tu defendes essa posição, é isso? Defendes essa ideia? Eu não defendo. Não, eu não defendo esta. Ou seja, a abordagem isolacionista é a primeira que eu abordo. Porquê? Porque é a mais comum. É aquela que mais filósofos e mais neurocientistas... Nós vemos muitas vezes neurocientistas a dizerem que a filosofia, por exemplo, não serve para nada, para resolver o problema da consciência. Quando eles dizem isto, eles estão a usar a abordagem isolacionista. E também temos o caso de muitos filósofos fazerem o mesmo, que dizem basicamente que a neurociência não serve para nada porque o problema da consciência é um problema meramente conceptual sobre o que é que significa as palavras e os nossos conceitos e que tipo de relações gramático-lógicas podem ter entre si. Ou seja, um isolacionista neurocientista diz nós não precisamos da filosofia. Um isolacionista da filosofia diz nós não precisamos da neurociência para falar de consciência e de mente, não é? Exatamente. Okay, e o que eu mostro é que ambos estão errados. Quer dizer, eu e outras pessoas, não é? Que eu já vou explicar. Mas basicamente, eu posso mostrar. A abordagem isolacionista é baseada basicamente nesta obra, que é uma obra, é muito interessante.
para quem é de filosofia. É uma obra de um neurocientista, do Bennett, e de um filósofo que é o Peter Ecker. E a obra chama-se Philosophical Foundations of Neuroscience. E basicamente foi um livro que eu li, estava a passear pela universidade, pela biblioteca, e passei pela secção de neurociência, e logo no início dessa secção havia este livro, que eu achei muito estranho, porque basicamente diz as fundações filosóficas da neurociência. Depois peguei no livro, e o livro é muito grande, é muito detalhado, mas achei fascinante porque achei que aquela pessoa, ou estes dois autores, tinham absoluta razão. E agora eu acho exatamente o oposto, então isso é muito interessante. Mas basicamente, o que é que estes autores fazem neste livro? Eles vão então defender a abordagem isolacionista, eles não chamam a isto isolacionista, eu é que chamo, eles vão defender uma perspectiva que basicamente vai defender alguns pressupostos que cabem neste chapéu, neste conceito de isolacionismo. O primeiro é um pressuposto metodológico que basicamente diz isto, que as questões conceptuais sobre qualquer matéria, metodologicamente, ou seja, aquilo que é verdade ou falso, vem depois daquilo que faz ou não sentido. Ou seja, primeiro nós temos que, o primeiro passo da investigação, que será aquilo que essencialmente a filosofia deve fazer, é perceber aquilo que faz ou não sentido, em termos lógico-gramaticais. Há preposições que fazem sentido estando ligadas entre si, por exemplo, esta mesa é castanha, esta afirmação faz sentido, nós percebemos, o sujeito da frase, a mesa, pode ser predicado por este predicativo, a cor, e todos nós percebemos que não há nenhuma lei lógica ou gramatical que está a ser adulterado, não é? Agora, se nós temos, por exemplo, esta mesa é cega, e se não formos para a parte da metáfora ou da poesia, se nós tomarmos esta afirmação literal, nós podemos dizer que esta frase não faz sentido nenhum. E o importante é que esta frase não é nem verdadeira nem falsa. É apenas sem sentido. Basicamente, o que estes autores defendem é que o trabalho da filosofia é perceber o que é que faz ou não sentido, em termos de proposições, e depois a ciência lida com perceber o que é verdadeiro e o que é falso. O trabalho da filosofia não é perceber o que é verdadeiro e o que é falso. O trabalho da filosofia é apenas de elucidar a forma como nós usamos os nossos conceitos. Essa é a tal influência Wittgensteiniana, que há aqui alguns nossos alunos do curso sobre Wittgenstein, mas é essa a raiz Wittgensteiniana dessa posição isolacionista, não é? Portanto, a questão da filosofia é elucidar problemas linguísticos, digamos assim. Exatamente. Okay. Ou seja, aqui vem uma das primeiras divisões que eu acho fundamental, lá está, que é uma tal definição metafilosófica, que é esta abordagem vai definir a filosofia como uma atividade não cognitiva, ou seja, cujo propósito não é descobrir a verdade, mas é apenas elucidar questões que poderão estar obscurentadas por vários tipos de motivos. Agora, porquê que elas estão... Porquê que, por exemplo, há uma obscuridade em relação... Porquê que nós não resolvemos o problema da mente consciente? Estes autores vão dar uma resposta muito interessante. Basicamente vão dizer que grande parte da neurociência está a cometer aquilo que eles chamam da falácia meriológica da neurociência. E eu vou citar aqui, só para estarmos com uma base também bibliográfica. Eles definem a falácia meriológica da neurociência da seguinte forma. O princípio, ou seja, a falácia é o princípio de que os predicados psicológicos, isto é, consciente, percepção, tudo que é fenómeno mental, que só se aplicam aos seres humanos ou a outros animais, como um todo, não se podem aplicar inteligivelmente às suas partes. E o que é que isto quer dizer? Eu já vou explicar com mais detalhe, mas deixa-me só voltar àquilo que tu disseste de Wittgenstein, porque realmente o autor-fonte desta abordagem é Wittgenstein, ou pelo menos uma interpretação muito específica de Wittgenstein, porque há autores que não concordam com a interpretação que vai ser avançada, mas também há outro autor que vem antes de Wittgenstein, que é Aristóteles. Aristóteles também serve de base a esta abordagem. Porquê? Porque, imaginem,
para adiantar aqui um bocado, para vocês também perceberem a ligação com Aristóteles, por exemplo, alguns neurocientistas dizem coisas como o cérebro pensa, ou o cérebro vê, ou o cérebro raciocina. E nós tomamos estas afirmações como quase óbvias, não é? É óbvio que o cérebro vê e é óbvio que o cérebro raciocina, mas o que estes autores fazem é basicamente mostrar que esta frase é tal, a mesa é cega. Parece que faz sentido, mas que se tomada literalmente, ela não faz qualquer tipo de sentido. Porquê? Porque ver e pensar e raciocinar não são atividades que podem ser feitas ou performadas por partes do corpo humano, mas apenas pelo corpo humano no seu todo, apenas pela pessoa. Apenas pessoas, ou quem se comporta como pessoas, podem ver e raciocinar e pensar. Dizer que o cérebro pensa é como dizer que o olho vê, mas o olho não vê, não é? Claro que isto pode ser apenas uma simplificação redutora, mas aqui, quando nós perguntamos aos neurocientistas se eles de facto vão usar uma espécie de discurso metafórico, a maior parte deles diz, não, quando eu digo que o cérebro pensa, estou-me a dizer que o cérebro pensa e que os neurónios X e Y fazem parte do processamento da reflexão imaginativa, por exemplo, e etc. Ou seja, e voltando então a Aristóteles, porquê que dizer que o cérebro não pensa não faz sentido para estes autores? Porque, lá está, baseado em Aristóteles também já tinha avançado com uma espécie de uma crítica deste tipo. E vou citar Aristóteles para nós percebermos a semelhança. Dizer que a alma está zangada é como se alguém dissesse que a alma tece ou constrói. Pois é certamente melhor não dizer que a alma tem pena, aprende ou pensa, mas que um homem faz isso com a sua alma. E claro que nós estamos aqui a falar de uma espécie de dualismo, não é? Entre corpo e alma, mas aquilo que Aristóteles está a dizer de forma mais contemporânea é exatamente aquilo que Peter Ecker quer dar a entender, é que a maior parte da neurociência, quando fala sobre atributos mentais dirigidos ao cérebro, estão a cometer uma falácia meriológica. Meriológica porquê? A meriologia é basicamente uma parte da lógica que estuda as relações entre o todo e as partes. E porquê que ela é meriológica? Lá está, porque há uma confusão aqui entre um predicado que só pode ser aplicado ao sujeito inteiro, não é? À pessoa, e está a ser aplicado ao cérebro humano. E basicamente esta abordagem então faz este diagnóstico muito interessante, que é dizer, a maior parte dos livros, porquê que a consciência é um problema tão grande para a neurociência, porquê que nenhum neurocientista parece resolver este problema? Porque eles estão emaranhados com confusões lógicas sobre as afirmações que fazem sobre o próprio, sobre o objeto de estudo que eles estão a tentar resolver. E, por exemplo, uma consequência disto é analisar, por exemplo, a consciência no cérebro é um erro que nunca vai dar resultado, porque simplesmente a consciência não está no cérebro, não é uma propriedade do cérebro, mas é uma propriedade do conjunto. Steven, deixa-me tentar uma imagem, a ver se consigo perceber então um bocadinho. Se eu fizer um scan, não sei se se chama, ao cérebro, não é? No momento em que alguém está a tomar consciência sobre alguma coisa, vejo algumas ligações ali, aponto para ali e digo, isto é a consciência, vou cometer essa falácia. É isso, essa falácia meriológica, não é? Exato. Exatamente isso. E esta abordagem, porquê que eu achei tão interessante? Porque, além de eles darem diagnóstico, eles explicam porquê que nós, ou porquê que os neurocientistas atualmente cometem este tipo de falácias, que eu acho isto muito interessante. Eles podiam só ficar pela crítica, não é? Mas eles também dão, ou tentam mostrar porquê que isto acontece. E basicamente o que eles vão mostrar é um bocado aquilo que o Damasio começou a fazer, mas lá está, segundo este autor, o Damasio nem percebeu que só avançou a ponta do iceberg que deveria ter avançado. E para ser mais direto, então, o que estes autores vão defender é que a neurociência atual está impregnada de cartesianismo, que é uma crítica que o Daniel Dennett também avançou. Mas porquê? E nós podemos fazer uma análise rápida. Vamos a Descartes, e Descartes, o que é que ele dizia? Os tais fenómenos mentais, por exemplo, a percepção ou a própria consciência, como é que Descartes explicava a relação corpo-mente, não é? Ele dizia o quê? Que a interação psicofísica dava-se através da glândula pineal, não é? E pronto, e supostamente
isso levanta muitos problemas que eu acho que a maior parte das pessoas sabe, não é? Como é que uma coisa imaterial pode ter um papel causal em algo material como o corpo, não é? Mas o interessante é que, lá está, nós podemos, por exemplo, eu falo-se um bocado sobre isso, a primeira geração de neurocientistas, nomeadamente o Charles Sheridan, que fez alguma investigação sobre o reflexo, como é que funcionava o reflexo no cérebro humano. Só que a primeira geração era cartesianista, acreditava no dualismo cartesiano e dizia que não via como é que a ciência poderia resolver o problema mente-corpo, ou como é que poderia explicar, como é que o imaterial consciente poderia ser explicado pelo apelo às meras leis da física e da química. Agora, o importante é que as gerações seguintes de neurocientistas vieram negar o dualismo. A atitude científica apropriada, a partir de 1950, mais ou menos, é de negar o dualismo. A alma não existe, o imaterial não existe, apenas aquilo que é material existe, e é isso que nós vamos estudar. Agora, o que os neurocientistas fizeram, sem se aperceber, foi basicamente continuar com o esquema cartesiano. Só que, em vez de atribuir os predicados psicológicos à glândula pineal, a glândula pineal deixa de existir, a alma deixa de existir, aquilo que sobrou é o cérebro, e então os predicados psicológicos vão ser atribuídos ao cérebro, em vez de serem atribuídos àquilo que era antes atribuído à alma. Porque antes a alma, em Descartes, era a alma que pensava, era a alma que raciocinava, etc, etc, etc. E agora elimina-se a alma imaterial, fica o cérebro, e então os neurocientistas, sem se aperceberem disso, eles basicamente herdaram todo o esquema conceptual de Descartes, embora tenham refutado a sua base ontológica, digamos assim. Mas metodologicamente, o cartesianismo ficou na neurociência. E por isso é que, segundo estes autores, a neurociência atual é uma atividade que gasta... Steven, deixa-me só clarificar, desculpa, o que é que ficou então do Descartes, uma vez que eles rejeitam o dualismo, não é? Uhum. Portanto, não existe alma, né? Só podemos falar do corpo e de estados corporais, estados Uhum. materiais. O que é que fica do dualismo cartesiano aqui? Eu não percebi essa parte. Não, ok. Eu vou reformular então. Descartes atribuía à alma imaterial predicados psicológicos como o raciocínio, como a consciência, como o pensar. Okay. E o que os neurocientistas fizeram foi, ok, isto não existe, o imaterial não existe, a alma não existe. Mas eles mantiveram esta estrutura lógica de atribuir a uma parte do corpo, neste caso vai passar a ser material, porque se nega a ontologia cartesiana, não é? E assume-se o monismo, não é? Esta ideia de que só existe matéria, Uhum. que é explicada pela física e pela química, e que se não é explicada ainda, será explicada, ou apenas terá uma explicação que se enquadra nas leis da natureza. E o que os neurocientistas fizeram, sem se aperceber, foi então colocar ou atribuir ao cérebro aquilo que antes era atribuído à alma imaterial. O cérebro pensa, o cérebro quer, Exato. o cérebro é consciente, é isso, não é? Exato, exato. Okay, bom. E pronto, e este livro, eu acho, o que eles fazem durante o livro todo é basicamente ir pela história dos vários neurocientistas, das suas investigações, e apontar o dedo. O livro até é bastante repetitivo, porque, no fundo, a grande ideia deste livro é esta, é a ideia da falácia da neurociência, e basicamente o resto do livro é tudo aplicações disso, é mostrar onde é que uma carrada de neurocientistas, mais de 100, desde 1900 até 2000 e tal, como é que eles estão presos ao esquema cartesiano sem se aperceberem disso. Ok. E tu propões um novo esquema, chamemos-lhe Filosofia e Neurociência 3.0, uma vez que já essa será a segunda geração, não é? A primeira serão os dualistas, a segunda serão os monistas, com carga e com bagagem dualista, e há uma terceira? Sim, eu prefiro pôr de outra forma, ou seja, prefiro esquematizar da seguinte forma: há o problema metodológico e há esta primeira resposta, que basicamente tenta negar o problema, ou tenta dizer que o problema não existe. Não é? O problema então era como é que nós podemos conciliar uma filosofia a priori com uma neurociência a posteriori. A primeira resposta é dizer, não temos que conciliar porque isso não faz sentido nenhum. Pronto. E isso desenvolve uma série de erros que nós podemos até apontar o dedo na neurociência contemporânea. Agora, outra resposta que vem contra esta abordagem isolacionista
por diversas razões, é a abordagem que eu chamei de abordagem redutiva, ou então podemos chamar de neurofilosofia redutiva. E basicamente é baseada em outros dois autores, a Patricia Churchill e o John Bickle. Eu tenho aqui um livro vou mostrar só o John Bickle, que é mais interessante, que é este, que é Redução Psiconeuronal, é o livro dele. É um dos livros, porque pronto, ele tem vários livros, mas basicamente a abordagem reducionista vai então negar o projeto, primeiro vai negar também o projeto dualista, né? Vai afirmar o monismo, mas o que estes dois autores vão tentar fazer é defender que é a aplicação da neurociência e do conhecimento neurocientífico que vai levar, digamos assim, à clarificação de problemas filosóficos tradicionais, como seja, por exemplo, o determinismo, como seja o problema da consciência ou o problema da percepção visual, etc. Ou seja, aqui na abordagem reducionista, o que é que nós temos? Temos uma abordagem cujo proponentes defendem isto. Eu acho que há um problema metodológico, mas que ele é resolvido se eu reduzir o problema, ou a parte filosófica, digamos assim, ao projeto da neurociência. Ou seja, há aqui esta ideia de que eu tenho uma resposta para dar ao problema metodológico, e qual é essa? É nós livrarmos do facto de que todo o tipo de metodologia a priori não serve para nada para dar progresso, por exemplo, ao problema da mente consciente. O que é preciso para dar o problema da mente consciente é mais e melhor neurociência e menos filosofia. Quanto menos filosofia, melhor para esta abordagem. Basicamente, no fundo, o que eles vão tentar fazer é tentar reduzir literalmente todos os conceitos que vêm da filosofia, os conceitos mentalistas, não é? Da percepção, da consciência, todos esses, e vão tentar reduzi-los a correlatos que podem ser traduzidos pela linguagem neurocientífica. Pronto, eu acho que a Patricia Churchill é mais famosa das abordagens ou das reducionistas. Mas e porquê que esta abordagem é tão interessante? Porque muito da sua força vem da história da ciência, principalmente da física, porque na física nós vimos processos de redução que foram bem sucedidos. Primeiro tivemos, por exemplo, a teoria do movimento de Aristóteles, que foi reduzida à mecânica clássica de Newton, e o que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos poder explicativo e também ganhamos uma unificação ontológica. Antes nós acreditávamos que muitos conceitos existiam, e, por exemplo, o grande problema para Aristóteles era explicar como é que as estrelas se mexem debaixo de uma constelação. Eu não sei o termo técnico que Aristóteles chamava aquilo, mas segundo Aristóteles, o mundo havia uma cúpula onde as estrelas estavam lá e que nós víamos as estrelas mexer-se. E a grande questão que era preciso explicar era como é que as estrelas se mexem, do ponto de vista da humanidade. Claro que depois, com o avanço, nós percebemos que esta questão, esta propriedade ontológica da tal cúpula nem sequer faz sentido, porque ela nem sequer existe. E então, o problema que parecia muito difícil de explicar, como é que as estrelas se movem, deixa de ter qualquer sentido e o próprio problema deixa de perder a sua relevância. Aplicando isto ao tema da mente consciente, o que estes autores vêm dizer é que o problema da consciência é igual. Nós, se calhar, estamos a fazer perguntas sobre a consciência que não fazem sentido nenhum e que, se nós nos livrarmos destes conceitos mentalistas, talvez isso abra caminho para que o problema da consciência fique resolvido por si mesmo e ele só existe porque nós usamos o próprio termo de consciência. Steven, deixa-me só materializar então aí num exemplo. Que problemas é que nós fazemos acerca da consciência, por exemplo? Bem, por exemplo, o que estes autores dizem é que a consciência é uma espécie de conceito que não é nada, não tem qualquer tipo de realidade. No máximo, a consciência pode ser um conjunto de outras coisas que existam, mas que não estão a ser diferenciadas e que, se calhar, por exemplo, devem ser diferenciadas em outros conceitos que são mais úteis à investigação. Mas lá está, o interessante desta abordagem é que eles não podem dizer-nos, neste momento da história, não é, do presente, 2022, eles não nos podem dizer qual é o correlato identificativo da consciência, porque eles ainda não o descobriram. Mas o que eles dizem isso é uma questão de tempo.
lá está, voltando, por exemplo, à história da ciência. Antes existia, na psiquiatria, existia uma teoria que chamávamos de possessão demoníaca, onde basicamente as doenças mentais que nós conhecemos atualmente, a esquizofrenia, a bipolaridade, etc., eram explicadas por possessão de diferentes demónios. E isto, lá está, para o século XV tinha algum sentido, não é? As pessoas conseguiam fazer sentido, olha, realmente esta pessoa está a ter este comportamento e, lá está, os esquizofrénicos em termos comportamentais teriam mais ou menos os mesmos comportamentos, então nós podíamos identificar, ok, este é o demónio X, porque o comportamento da pessoa parece o da outra que também tinha esses sintomas, e então parece que há aqui uma explicação, não é? Plausível sobre, olha, certamente aquela pessoa foi possuída pelo... Claro que nós avançamos com o conhecimento e percebemos que não existem demónios e o que existe são distúrbios mentais específicos com causas, digamos assim, naturais. E, no fundo, o que estes autores estão a dizer é que o conceito de consciência é mais ou menos igual a esta possessão demoníaca. Ele parece que faz muito sentido aos nossos olhos hoje, tal como no século XV fazia muito sentido atribuir demónios específicos para doenças específicas, mas se calhar nós é que estamos apenas presos a uma terminologia que de facto não é consequente. Mas não sei se é claro para toda a gente porque é que é um problema. Imagina, eu não vejo um problema em saber que há uma explicação biológica para a digestão. Não é? Eu sei, eu não vejo um problema em saber que há uma explicação biológica, física, não é? Para a circulação sanguínea. Porque é que a consciência, sabendo que parte do cérebro, isso acho que estamos de acordo, não há muita gente hoje em dia que diga que a consciência parte de fora de nós, não é? Não sei se que teorias é que é, mas que tem um correlato cerebral, porque é que é um problema, não é? Se a digestão não é um problema, a circulação sanguínea não é um problema, porque é que a consciência é um problema? Vê-la como um processo mecânico, vá lá. Certo. Lá está, nós podemos ver a consciência como um processo mecânico, mas nós não sabemos bem o que é que estamos a falar, porque diferentes autores definem a consciência de forma diferente. Nós podemos pegar, por exemplo, num Thomas Nagel e ele diz que a consciência é o what is like to be something, não é? O que é estar na posição de um ser vivo daquele ponto de vista. Há outros autores que falam em consciência da perspectiva qualitativa, ou seja, que todas as nossas experiências são sempre acompanhadas de uma qualidade específica, consciente, lá está, que nos dá, por exemplo, grande parte daquilo que está a acontecer à nossa volta está a ser processada pelo nosso cérebro, mas é inconsciente, nós não temos consciência dessa informação, embora ela esteja a ser captada visualmente e auditivamente, o meu próprio corpo está a dar-me uma série de inputs, mas que eu não processo conscientemente. Ou seja, o problema da consciência é este, é que muitos autores veem a consciência de forma diferente e é impossível dizer, por exemplo, que haja um correlato neuronal da consciência porque ninguém sabe bem o que é que está a falar e não há nenhum autor hoje que possa afirmar que existem correlatos neuronais da consciência. Bom, correlatos eu até aceito, porque lá está, correlatos não implica causalidade, não é? E o correlato é o quê? É uma mera... Pode ter outra explicação causal. Nós podemos, por exemplo, em termos de laboratório, podemos fazer associações entre áreas específicas do cérebro e por exemplo, o toque, não é? A consciência de uma dor no dedo, mas nós nunca vamos poder afirmar que, ok, nós descobrimos aqui uma relação causal entre o toque e a consciência. Nós podemos dizer que há aqui uma correlação positiva, mas nós não podemos fazer uma afirmação de causalidade. Mas por que não? Se sempre que eu toco e tenho consciência do toque, as mesmas áreas do cérebro são ativadas. Porquê é que eu não posso fazer essa correlação? Se faço para as outras, para a digestão, para a circulação sanguínea e por aí fora. Lá está, porque a consciência, ao contrário da digestão, a consciência é definida como sendo ontologicamente subjetiva. E lá está, a digestão supostamente não é, e nós podemos intervir biologicamente nela, podemos explicar todas as suas partes, não é? Podemos dividi-la em secções, ou seja, nós temos um conhecimento explicativo daquele fenómeno total que pode ser, como é que se diz, manipulado, não é? Nós podemos manipulá-lo e etc. Com a consciência não me parece que haja esse nível do conhecimento, até porque lá está, talvez o próprio fenómeno de consciência seja meramente vazio, não é?
Ou seja, a consciência pode apontar para outras coisas. Há autores, por exemplo, que dividem a consciência fenoménica de consciência de segunda ordem. Ou seja, lá está. O que esta abordagem, o ponto central desta abordagem é que neste momento nós não podemos, se calhar ainda não temos uma resolução do fenómeno da consciência, mas ele vai aparecer. É uma questão de nós continuarmos a fazer neurociência e melhor neurociência, e o problema da consciência vai ser resolvido pelo lado da neurociência e não pelo lado da filosofia. A filosofia aqui não é importante. O problema da consciência não é um problema gramatical ou lógico ou conceptual, é meramente um problema empírico que pode ser estudado e pode ser investigado num laboratório e pode ser solucionado dessa forma. Essa é a perspectiva reducionista, não é? Da A abordagem Churchland e do Pickle, que disseste o nome? John Bickle, sim. Olha, sem te querer cortar o raciocínio, que eu sei que queres avançar mais, deixa só passar a Leonor, que ela quer fazer uma pergunta, está bem? Sim. Pode ser. Força, Leonor. Obrigada. Eu estou aqui um bocado ruída porque eu não sou nem de uma área nem da outra, mas sou curiosa e gosto das duas áreas. E estava a ouvir falar o Stephen e toda a filosofia em determinada altura focou-se muito no aspecto da alma, não é? E parece que quando há um aspecto muito central e muito subjetivo, a filosofia tomou sempre muita preponderância. Quando o escuto agora falar, parece que há uma luta entre áreas de conhecimento e ver qual é que é aquela que pode tomar protagonismo numa outra área importante da vida humana e que é tão subjetiva e tão complexa de conhecer. Então a minha pergunta direta é, Steven, isto não é uma guerra de ver quem é que fica mais com a consciência para um lado ou a consciência para o outro? Ou não faz mesmo sentido haver esta profundidade de análise? Sim. No fundo, eu até agora estou a apresentar as duas respostas que são mais extremas, não é? Porque a primeira diz que a consciência é só da filosofia, esta segunda diz que a consciência é só da neurociência, e eu vou apresentar mais duas que vão mostrar que não é bem assim, que há aqui nuances que nós devemos ter em conta, mas de facto aquilo que, por exemplo, eu vou defender a última abordagem, que eu chamo de abordagem não redutiva, onde eu vou basicamente dizer que se nós queremos resolver a consciência, nós podemos das duas disciplinas, nós podemos do talento, digamos assim, lógico-gramatical e conceptual da filosofia. É muito útil este trabalho conceptual de conseguir tornar claro conceitos, mas também precisamos do lado da neurociência, precisamos da investigação neurocientífica que seja, de certa forma, guiada pelo trabalho conceptual da filosofia. Porquê? Porque, e aqui é muito importante, porque eu não concordo com a abordagem isolacionista, porque, lá está, por causa do seu pressuposto metafilosófico, porque para mim a filosofia é uma atividade cognitiva e está dirigida e tem interesse na verdade, ao contrário daquilo que eles dizem. Mas a abordagem isolacionista, e por isso é que eu gostei tanto do livro deles, quando li, eles apontam para uma coisa muito importante, que é esta. Que a própria neurociência e toda a ciência está já impregnada de conceitos, não é? De esquemas conceptuais. E muitas vezes o neurocientista não tem o conhecimento, a expertise para se dar conta disso. Muitas vezes um neurocientista é formado, não é um trabalho de neurocientista, lá está, nem é um trabalho de neurocientista questionar os termos, por exemplo, com que ele está a ser ensinado ou com que ele trabalha. O trabalho do neurocientista é apenas investigar aquilo que lhe é dado, é investigar e mais nada. O trabalho do filósofo é que é perguntar sobre os conceitos, perceber as relações entre eles, e por isso é que eu acho que é preciso haver aqui uma comunhão, eu até chamo-lhe, a nível de dança, é preciso haver um tango entre a filosofia e a neurociência, e não pode ser assim um solo dance para resolvermos o problema da consciência. Mas eu acho que, se esperar mais um bocado, eu acho que vai ficar mais satisfeita com o resto que vem aí, sim. Mas obrigado pela intervenção, sim. Pronto. Vamos ao tango, então. Pronto, o tango. Pronto, há várias razões porque a abordagem reducionista falha, a meu ver. A principal é novamente esta ideia de que lá está, que a filosofia não serve para nada. E porquê? Porque eu acho que
a plausibilidade conceptual das palavras e dos conceitos que nós usamos é fundamental também para a própria garantia do sucesso de uma boa investigação em neurociência. E basicamente, vou recapitular, há o problema metodológico, há uma primeira resposta que diz que o problema não existe, a filosofia e a neurociência são absolutamente diferentes e não podem interagir entre si. Há uma segunda resposta que vai refutar esta primeira, dizendo, não, olha que está a haver mal, porque nós podemos reduzir o trabalho da filosofia ao trabalho da neurociência e vamos resolver os problemas todos. Agora vai surgir uma terceira resposta que vem dizer, não, cuidado, porque há uma parte do trabalho da filosofia que é muito importante se queremos resolver o problema da mente consciente. Qual é essa parte? É no fundo, a escola da fenomenologia. E esta abordagem, esta terceira abordagem, eu vou chamá-la de abordagem da neurofenomenologia, e no fundo, qual é para estes defensores? Estes autores são autores como este aqui, Evan Thompson, trabalhou com o Francisco Varela. Francisco Varela foi o grande fundador desta abordagem. E depois temos Alva Noah também. Mas pronto, podemos pegar em Francisco Varela, que é o representante máximo desta abordagem. Porquê que eles acham que a filosofia, ou a fenomenologia em específico, é importante para avançarmos no problema da mente consciente? Porque a fenomenologia é uma metodologia que não pressupõe qualquer tipo de conhecimento pré-teórico sobre o objeto de estudo que quer avançar. Há esta ideia famosa, não é? Que vem do Husserl, que o investigador da fenomenologia deve fazer uma epoquê, não é? Lá está, pôr entre parênteses aquilo que está a estudar, sem que haja qualquer tipo de pressuposto conceptual ou metodológico ou até empírico sobre aquilo que nós queremos estudar. E este ponto de partida para a neurofenomenologia é essencial para nós percebermos, ou pelo menos para avançarmos ou fazermos algum tipo de progresso na mente consciente. Autores que influenciam esta abordagem fundamental é o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty era um fenomenólogo que basicamente defendia que a parte importante, por exemplo, o grande erro do Husserl era ser demasiado cartesiano. Porquê demasiado cartesiano? Porque estava tudo demasiado ligado à alma, a parte do mental era ligada à alma, e para Merleau-Ponty, aquilo que era importante para nós percebermos a subjetividade humana era o corpo. Aquilo que ele vai chamar do corpo vivido. O corpo vivido e a interação do corpo com o ambiente são fundamentais para nós também percebermos o que é ter uma experiência humana. Estes autores criticam grande parte da neurociência, digamos assim, tradicional. Porquê? Porque a maior parte da neurociência tradicional foca-se muito no cérebro e na atividade cerebral. Uma investigação típica em neurociência da consciência é vamos ver como é que uma região determinada do cérebro reage a determinado estímulo visual, por exemplo, e segundo estes autores isto não faz sentido nenhum. Este tipo de investigação não vai levar a qualquer progresso. Porquê? Porque a mente, ao contrário daquilo que a neurociência, digamos assim, tradicional defende, a mente não é cerebral, mas a mente é corpórea. E o que é que eles querem dizer com isto? Estes autores defendem uma tese que é conhecida pelos 4 E's. Lá está, isto é em inglês, em português não funciona muito bem, mas eu vou dizer primeiro em inglês e depois explico em português o que quer dizer. O primeiro pressuposto que estes autores avançam então é defender que a mente é corpórea, embodied, do corpo, né, do body. O que é que significa? Significa simplesmente que o próprio design funcional e estrutural do nosso corpo influencia a própria maneira como nós percepcionamos o mundo. Há autores, por exemplo, que avaliam como é que o tamanho e a direção das nossas orelhas influenciam a própria tonalidade e frequência com que nós vamos receber um som. Ou seja, nós temos um estímulo, que é o mesmo som para toda a gente, e aparentemente faz sentido que esse som, ser o mesmo, seja percepcionado conscientemente da mesma forma por toda a gente. Este é o pressuposto mais ou menos da neurociência tradicional. O que estes autores vêm dizer é que o próprio design da nossa orelha já vai influenciar a própria forma como o som vai ser processado neuronalmente.
Ou seja, o primeiro pressuposto é que a mente então é corpórea, o segundo é que nós, como sujeitos, estamos situados num ambiente que, através do nosso corpo, ou seja, que a nossa cognição em geral é situada no mundo e não está fechada em nós mesmos. Depois, o terceiro pressuposto é que a nossa mente é extendida. Isto significa o quê? Que a própria cognição humana envolve a manipulação de coisas que estão fora da nossa cabeça. O exemplo típico que se dá é, por exemplo, quando nós usamos uma máquina calculadora ou um próprio papel e uma caneta para nós fazermos uma conta. Nós dizemos, a própria conta é externa a nós, mas é um auxílio à nossa própria cognição, não é? Ou seja, para estes autores, o facto, grande parte do nosso processo cognitivo é feito através da manipulação de coisas que estão fora do nosso cérebro, mas que fazem parte, são elementos constitutivos da própria cognição, em vez de acreditar que o cérebro, por exemplo, está fechado em si mesmo e apenas se foca em si mesmo e ignora tudo o resto. Finalmente, o outro pressuposto que vem de Heidegger, principalmente, é o último, que é o inactive, é definir que a mente é inativa. Isto é uma tradução literal, em português ainda não há bem o conceito, mas o que significa? No fundo é dizer, por exemplo, que a percepção não é algo que acontece em nós, mas é algo que nós fazemos. Ou seja, há aqui uma relação de ação-percepção em que a percepção não é algo que nós temos, como é ter um braço, mas é algo que nós ativamente fazemos com a tal ligação ao mundo através do nosso corpo. Estes são os chamados 4 E's que, pronto, para quem é da filosofia da mente, são conceitos que são definidos pelos tais neurofenomenólogos. E o que a neurofenologia, no fundo, pretende? E agora vou usar as palavras de Varela, porque são bastante poéticas até. O Varela define a neurofenologia da seguinte forma: é o que eu designo pela missão de casar a ciência cognitiva moderna com uma abordagem disciplinada à experiência humana. O que é que isto quer dizer? No fundo, o que Varela tenta mostrar é que, primeiro, a neurociência tradicional tem desprezo pela experiência subjetiva. Não, lá está, como a consciência não parece enquadrar-se na ontologia objetiva do mundo, parece que escapa à descrição da física, e a maior parte dos neurocientistas usa a abordagem, não é, redutiva, de dizer, ok, isto é um fenómeno que muito em breve vai desaparecer, tal como muitos outros fenómenos que antes não faziam sentido desapareceram. Ou seja, é um falso problema, é um problema que nós não temos que nos preocupar muito, porque é um falso problema. Vai desaparecer, quer dizer, não é a experiência subjetiva que vai desaparecer, é a explicação que poderá passar a ser objetiva da experiência subjetiva, é isso, não é? Exato, perfeito, okay. Perfeito. Sim, é exatamente isso. E pronto, e a abordagem então da neurofenologia, o que é que eles vão tentar fazer? Vão tentar tornar a neurociência mais sensível à própria experiência subjetiva. O que eles vão fazer é, em vez de, por exemplo, há um exemplo muito, muito interessante que é o da rivalidade binocular. Não sei se a maior parte das pessoas sabe o que é. Sim, acho que a Ana Guerreiro está a dizer que sim. Não sei se a Ana Guerreiro quer explicar. Eu conheço um bocado a Ana Guerreiro, ela também trabalha estes assuntos. Não sei se ela quer explicar à audiência ou quer que seja eu. Eu acho que vai explicar melhor do que eu. É muito simples. Basicamente, eu gostava, podia ter preparado algum papel, mas imagina que nós temos 2 estímulos visuais concorrentes à nossa frente. Temos uma bola vermelha e uma bola azul. Normalmente, aquilo que se espera que aconteça é que o nosso cérebro percepcione estas 2 bolas e cria uma terceira imagem fundindo estas 2 percepções. E reparem que o olho direito só pode estar a ver a bola vermelha e o olho esquerdo só pode estar a ver a bola azul. Mas o que acontece na rivalidade binocular não é uma criação, uma percepção de uma terceira imagem que funda as 2 outras. O que acontece é uma alternância constante entre uma e outra. E basicamente, neurocientistas pegaram nisto e tentaram perceber o que é que acontece no cérebro quando isto acontece. E uma investigação tradicional da neurociência basicamente
podia fazer isto sem perguntar, por exemplo, ao paciente em que ponto é que ele está a sentir que a percepção visual está a mudar. Há um ponto específico em que o cérebro perde a atenção da bola esquerda e dá à bola direita. E basicamente, quando os neurocientistas incorporaram esta pergunta da experiência subjetiva aos pacientes e conseguiram perceber o cálculo temporal em que a transição entre a cor, a percepção visual da cor azul se dá para a cor vermelha, percebeu-se aqui algo que não se tinha percebido usando ou ignorando esta experiência subjetiva humana direta. Percebeu-se basicamente que esta alternância entre as cores, entre a percepção das cores, dá-se ao mesmo tempo em que há oscilações sincrónicas do cérebro. Ou seja, há uma correlação específica, causal, neste caso causal, entre determinadas oscilações sincrónicas do cérebro e a forma visual ou a detecção visual de determinada cor da bola. E o que é que este exemplo tenta mostrar? Basicamente tenta mostrar que se nós combinarmos o estudo neurocientífico rigoroso, mas um estudo que seja, digamos assim, influenciado ou que combine este aspecto da experiência subjetiva, que consiga guiar a própria empiria, não é? A própria neurociência, então nós vamos ganhar algo com isso e vamos ganhar uma explicação mais razoável sobre o fenómeno. Uma das conclusões, por exemplo, deste estudo da rivalidade binocular é basicamente esta. Antes, por exemplo, e lá está, seguindo este pressuposto cartesiano, acreditava-se, por exemplo, que a experiência visual acontecia apenas numa parte do cérebro específica, mas o que estes estudos, com esta abordagem mais neurofenologicamente mostraram, é que a própria experiência visual acontece em muitas e diversas partes do cérebro que nós, antes de termos incorporado a experiência subjetiva, neste caso o relato verbal dos pacientes, que nós não saberíamos sequer olhar para lá. Porquê? Porque nós temos este pressuposto que há uma identificação 1 para 1 entre estado mental e ativação neuronal, em termos de regiões, mas o que esta abordagem neurofenologicamente vem mostrar é que a própria atividade visual está espalhada em diversas áreas do cérebro, e isto é importante porquê? Porque traz, lá está, traz poder de explicação, traz poder também como é que eu vou dizer, para tratar de determinadas doenças, não é? Por exemplo, através de uma abordagem neurofenologica, por exemplo, às ilusões que os esquizofrénicos têm, muitas vezes, um dos sintomas positivos da esquizofrenia é alucinar, ver coisas que não existem no ambiente, e se calhar esta abordagem mais corpórea à própria mente pode trazer vantagens a nível também de doença e de poder explicativo. Não sei se fez sentido, se foi claro o suficiente para... Fez sentido perceber... Eu acho que sim, é claro que a fenomenologia é já de si difícil de perceber o que é mais aliado à neurociência, mas acho que sim, acho que explicaste bastante bem. Mas no fundo é essa intrusão da subjetividade no trabalho do neurocientista, não é? Ou seja, essa aceitação dessa subjetividade, não é? Ou seja, este pessoal são neurocientistas, têm o rigor, têm o treino da neurociência, mas tentam torná-la mais amiga, não é? Mais amiga da subjetividade. Pois, e isso traz vantagens. O problema da anterior é que nós provavelmente não íamos ter uma linguagem para perceber coisas como os estados subjetivos de que normalmente falamos, o estou consciente, tenho uma dor, como é que podemos falar isso, não é? E entendermos quando estamos a falar de neurónios e de sinapses e coisas assim, não é? Sim, exatamente. Okay. Aqui o interessante... Queres dizer alguma coisa? Não, ia perguntar se queria já passar para... No fundo, tu estás a seguir os teus capítulos, que eu estou a seguir aqui, não é? Sim. A redução neurofilosófica, a neurofenomenologia, e agora é a outra que já levantaste o véu, que será a neurofilosofia não redutiva, é assim a tradução? Sim. Mas antes de passarmos a essa, eu queria dizer que é interessante porque depois há pontos de contacto entre as abordagens. Por exemplo, esta abordagem da neurofenologia concorda com o diagnóstico da abordagem isolacionista.
repararem. Porque ambas defendem que é um erro, por exemplo, dizer que a consciência acontece no cérebro. Ambos defendem isso. Porquê? Porque para a neurofenologia a consciência acontece no corpo e para os relacionistas a consciência, se acontece no sujeito em si. Mas o interessante é que elas apesar de terem este acordo, elas também diferem substancialmente, lá está, na parte metafilosófica. Porque para os neurofenologos, a filosofia é uma atividade cognitiva, novamente, que cujo papel é procurar a verdade sobre o assunto. Não há esta dicotomia metodológica que a abordagem evolucionista primeira apresentou. Esta abordagem da neurofenologia é muito interessante, mas há quem diga, lá está, e a última abordagem vem dizer que ela está demasiado focada naquilo que é o corpo, no processamento neuronal dos aspectos sensório-motores e está menos focada nos aspectos ambientais. E esta é uma crítica, lá está, que os neurofenologos aceitam. Porquê? Porque eles tipicamente dizem o mais importante para o neurofenologo é aceitar a tese corpórea, e a tese ambiental normalmente é descurada ou como sendo apenas instrumentalmente relevante para a parte sensório-motor, ou seja, os aspectos do ambiente são importantes porque são processados indiretamente pelo corpo e depois isso é relevante a nível do processamento neuronal. Mas esta abordagem, esta última abordagem, a abordagem que nós podemos chamar de neurofilosofia não redutiva ou simplesmente da abordagem não redutiva, basicamente vem defender esta ideia de que a abordagem neurofenologética tem razão naquilo que diz, no sentido em que nós precisamos de uma aliança entre a filosofia e a neurociência, precisamos de uma aliança que a abordagem neurofenologética vem dizer que aquilo que é importante na filosofia é o aspecto da fenomenologia, não é? Da experiência subjetiva, mas estes autores, estes novos autores, deixa-me mostrar o livro também. Steven, deixa-me só clarificar. Eu sei que às vezes parece que estou sempre a repetir, mas eu sei que para quem é novo nestes conceitos pode meter mesmo confusão. Quando falas em abordagem não redutiva, estás a dizer que processos mentais não são explicados, não é, apenas por processos físicos. É isto? Não. Isso pode ser uma consequência, mas Okay. quando eu falo de não redutivo, eu estou sempre a falar do problema metodológico inicial, não é? O problema entre a filosofia e a neurociência. E neste caso, a resposta é não redutiva. Porquê? Porque aqui não se vai reduzir nem a filosofia à neurociência, nem a neurociência à filosofia. E vai-se defender uma espécie de casamento feliz entre os dois. Ok, estás a falar em redução metodológica e não redução Sim. ontológica, não é? Não dizer estados mentais são estados físicos. Isto é uma redução ontológica. Estás a falar de uma redução metodológica. Ok, obrigado. Pode haver depois consequências da parte metodológica, mas o meu foco sempre é na parte metodológica. Boa. Sem dúvida. Sim. Pronto, esta abordagem da filosofia não redutiva, ao contrário da filosofia redutiva, eu não falei nisto, mas estou a falar agora no instante. A filosofia redutiva vai usar aquilo que nós chamamos em filosofia ou epistemologia, vai usar um naturalismo de substituição, ou seja, esta ideia de que nós vamos substituir gradualmente os conceitos da filosofia pelos conceitos da neurociência. Chamamos isto de naturalismo de substituição, que é baseada, pelo menos não se sabe muito bem se Quine defendia este naturalismo em específico. Há interpretações que sim e há interpretações que não. Acho que não interessa muito. A Patricia Churchill diz que sim, mas, por exemplo, o George Nordhoff diz que não. Mas, no fundo, o importante é que esta nova abordagem é não redutiva, ao contrário da redutiva, que defende um naturalismo de substituição, vai defender um naturalismo de cooperação. O que é que significa? Significa dizer, no fundo, que tanto o papel da plausibilidade conceptual dos conceitos é importante, tanto como, ou de igual forma, como a própria investigação empírica que se faz desses conceitos. Ou seja, há aqui dois níveis, há aqui duas estratégias que nós precisamos de aceitar. É preciso aceitar uma cooperação que nós podemos chamar científica ou filosófica, em que ambos têm um papel relevante se nós queremos realmente fazer progresso na investigação da mente consciente, por exemplo. Como é que isto se dá? Dá-se através de uma metodologia muito específica que, no fundo,
baseada em 3 princípios basilares: o princípio da assimetria, da bidirecionalidade e da circularidade transdisciplinar. Isto depois, se quiserem ver no livro, é explicado com mais detalhe, mas o mais importante é basicamente dizer o quê? Imaginem que nós queremos estudar a consciência. O que esta abordagem diz é isto: nós podemos usar uma primeira definição que não é final, é apenas operativa, que nos vai permitir, por exemplo, criar uma experiência, mas nós nunca dizemos que aquilo que estamos a fazer é estudar a consciência, apenas dizemos que estamos a estudar, ou estamos a tentar estudar um protótipo de consciência, do conceito de consciência. Ou seja, temos aqui o primeiro passo conceptual que nos permite fazer uma experiência científica. Eu estou a simplificar, mas de forma pedagógica, não é? Agora, o importante é, a abordagem revolucionista, o que aconteceria seria, faz-se a experiência científica e assume-se o resultado logo à partida. Ou seja qual for o resultado, define-se o conceito de qual for o resultado. Se não houver definição, então é porque o conceito não serve e deve ser deitado ao lixo. A abordagem não evolutiva não aceita isto. A abordagem evolutiva vai ter resultados, mas não vai interpretá-los como finais também, vai tentar perceber qual é a consequência daqueles resultados para a própria definição de consciência e depois vai afinar essa definição de consciência para afinar outra experiência científica que é mais plausível. E isto vai haver aqui uma espécie de dança entre o conceptual e o empírico, e no fundo aquilo que vai sair depois desta investigação neurofilosófica, podemos chamar, é um conceito realmente plausível, tanto a nível conceptual, e esse trabalho vai ser todo filosófico, não é? Vai ser conceptual no sentido filosófico em que, por exemplo, a abordagem evolucionista trabalha, mas esta abordagem, este trabalho conceptual não é livre, não é cega da experiência, não é? Vai estar impregnada também da plausibilidade empírica que o próprio conceito deve ter. E basicamente, esta abordagem então tenta fazer este casamento feliz entre as duas coisas, em que em todos os estágios da investigação neurofilosófica, ambas as partes, a filosofia e a neurociência, estão a ser enquadradas. Esta abordagem precisa de neurocientistas e de filósofos que trabalhem em conjunto, e, por exemplo, aquilo que eu fazia em Ottawa era exatamente isso durante o meu doutoramento, era estar rodeado de neurocientistas, de engenheiros que processavam dados, de psiquiatras que tratavam de doenças mentais, e o que nós fazíamos era trabalhar todos em conjunto, e cada um dava sempre o seu input, segundo o seu papel, não é, naquela investigação. E a ideia é o quê? É tornar a própria investigação e os próprios conceitos cada vez mais rigorosos, cada vez mais plausíveis. Nós, nesta posição, nós nunca falamos em verdade, ou que aquele conceito é mais falso que... Nós falamos sempre em este conceito é mais plausível que o outro. Pronto. E basicamente, aqui a ideia da abordagem não redutiva é um risco. Porquê? Porque lá está, é quase como nadar num mar onde não há muitos sítios onde pousar, não é? É um mar com muito poucas ilhas e nós vamos às cegas tentar perceber algumas ilhas. Às vezes chegamos à ilha e percebemos que era só uma ilusão, não é? Visual, e pronto. E algumas pessoas não aceitam este tipo de investigação, por exemplo, dizem que é demasiado filosófica. Esta abordagem é interessante porque tanto os filósofos como os neurocientistas batem nela, não é? Pois. Nós se eu for falar com um neurocientista numa conferência de neurocientistas, eles vão dizer, isso é tudo muito filosófico, mas se eu for a uma conferência de filósofos, eles vão dizer, isso é tudo muito Pois, por isso é que tu estás a propor não estar no sofá, como aos filósofos, não estar só no laboratório, mas na pista de dança, não é? Sim, ou pelo menos, lá está, eu como digamos assim, investigador, eu não preciso de ser neurocientista e filósofo ao mesmo tempo. Tal como o neurocientista da abordagem não redutiva não precisa de ser filósofo, porque isso, lá está, são disciplinas que precisam de uma série de conhecimentos e de background que é impossível por magia, não é? Só por lermos um livro de repente adquirirmos. Agora, o importante é neste caso, o filósofo fazer equipa, digamos assim. Equipa com uma pessoa que consegue, que tem o conhecimento para fazer uma investigação neurocientífica, mas essa pessoa da parte da neurociência vai também incorporar a subjetividade, por exemplo, aplicando o relato verbal da neurofenologia, como exemplo,
e vai, e pronto, e não se vai focar apenas nos conceitos, não vai aceitar os conceitos que lhe dão só porque sim, mas vai também ter uma atitude crítica em trabalho com o seu colega filósofo, digamos assim, e lá está. Portanto, é uma abordagem colaborativa, não é? É preciso dois para dançar o tango, não é? E eu acho que é muito interessante porque em filosofia é muito raro ver-se com a autoria, não é? Ou pensamento colaborativo. Muitas vezes é uma atividade solitária, não é? Mas se a filosofia, e lá está, e aqui há um pressuposto que eu falei, mas volto a frisar, a filosofia aqui assume-se como uma atividade cognitiva cujo objetivo é melhorar os nossos níveis de conhecimento sobre determinados objetos de conhecimento, de estudo. Se ela é cognitiva, ela precisa de colaboração. A verdade não pode ser feita por uma pessoa só, não é? Muito bem. E muitas vezes muitas vezes à filosofia esse aspecto que a ciência tem. Alguns dirão que a ciência se calhar tem demasiado isso, porque muitas vezes também vemos papers de neurociência com 20 autores, em que sabemos que, sei lá, 2 ou 3 trabalharam naquilo e depois os outros vão só não é? Pronto, são só carregados pela investigação, mas de facto, pelo menos no laboratório onde esta investigação decorreu, nós todas as quartas-feiras reuníamos durante a manhã. As quartas-feiras eram dias assim um bocado chocantes para mim. Pelo menos as primeiras semanas eu ficava tipo, o que é que está aqui a acontecer? Porque era um grupo de pessoas com formações diferentes, com graus diferentes, mas toda a gente era tratada do mesmo nível, isso era muito interessante. E toda a gente estava ali a tentar ajudar uns aos outros, e isso nota-se depois na própria investigação, que realmente é mais original, pronto, é mais filosófica, não no sentido rigoroso, mas no sentido poético do Boa, no sentido não redutivo, não é? Sim. Muito bem. Steven, dou-te os parabéns, pá. Resumiste, sintetizaste 4 anos de investigação em menos de 1h30, pá, fantástico. Eu vejo o teu entusiasmo a falar disto, mas fico um bocado preocupado. Dás-nos mais 15 minutinhos para desmifrarmos um bocadinho mais, sim? Pronto, eu tenho a certeza que vão surgir imensas perguntas. Olha, vou deixar a Leonor, que já fez lobby aqui pelo chat, portanto tem prioridade. E sei que quem depois quiser fazer a seguir perguntas, mas vamos apontar então às 11h15, também para não ser demasiado pesado para ti, está bem? Ok? Para mim está tudo bem. Sim. Leonor, força. Bem, eu também queria dar os parabéns e foi muito bom escutá-lo e fiquei muito curiosa de ler o livro, embora acho que a cada página eu vou ter que ir buscar mais não sei quantos livros para acompanhar a componente conceptual. De todo modo, fiquei muito curiosa sobre, se calhar não sobre o livro em si, mas daquilo que possa dizer, porque estas coisas dos diálogos nos fazem relacionar coisas, não é? E lembrei-me automaticamente da nossa forma de estar a investigar o colocar mentes nos robôs, não é? E dar-lhes consciência e quase que criar aqui umas réplicas humanas. E isto tem sido o debate, tem sido a dificuldade, é fazer o passar esta consciência para um outro que não tem esta componente corpórea como nós. E o que eu lhe perguntava era, por um lado era uma provocação e por outro lado era uma constatação. Uma constatação com enviesamentos que é aquilo que eu penso, não é nada fundamentado, sentir que nesta área a neurociência está a abraçar muito a filosofia, porque está a conseguir por partes investigar, já conseguiu pôr a cognição, consegue pôr a emoção e agora está a tentar pôr a vontade nestes robôs e acho que anda a abraçar-se com a filosofia. Por outro lado, nas componentes da ética, que é onde eu vejo que a filosofia nunca abdicou, nem nunca ninguém guerreou com a filosofia, a ética nasce e está na filosofia, quase que mora lá. Parece que aí a ética anda a resvalar um bocado e anda a não ter força. Pronto, e faça isto. Gostava muito de ouvir, pega onde quiser, mas gostava de ouvir refletir sobre um bocadinho. Pronto, vou só avisar o Tomás que vamos estar aqui mais 3 horas, então preparem-se. Vão buscar o café, porque... Não, eu vou tentar pegar... Pronto, porque eu acho que a Leonor falou de muitas coisas diferentes. Eu vou pegar numa delas
por exemplo, sobre a inteligência artificial, que eu acho que é uma área que me interessa bastante. Lá está, é um dos hobbies que eu faço quando não estava a fazer esta investigação. Eu tenho algum trabalho feito em filosofia da inteligência artificial. E para ser direto, por exemplo, aquilo que no laboratório, aquilo que o meu orientador, que agora já não é orientador, o George Northoff está a fazer, ele está a colaborar num projeto com Londres, onde basicamente, porque uma das consequências da abordagem da não redutiva, da neurofilosofia não redutiva, por exemplo, definir a consciência como um conceito relacional. Um conceito relacional e pronto, costumam dizer que que há uma teoria da consciência para cada ser humano no mundo. Ou seja, há muitas teorias da consciência e o George Northoff também tem a sua teoria da consciência, que se chama a teoria espaço-temporal da consciência. Espaço-temporal porquê? Porque basicamente defende que aquilo que é importante para nós percebermos como é que a consciência funciona, é importante enquadrar vários aspectos, lá está, que têm a ver com o próprio espaço, o facto de nós termos um corpo que está situado no ambiente, mas também a própria forma como o espaço consegue processar a temporalidade dos estímulos, tanto externos como internos. Seja, por exemplo, o ritmo cardíaco, os inputs da digestão, etc. Ou seja, para nós percebermos a consciência, nós temos que enquadrar estes aspectos espaço-temporais todos por exemplo, como é que nós podemos estudar estas coisas? A abordagem, por exemplo, da não redutiva tem este aspecto metodológico interessante, que é dizer, lá está, com este cuidado conceptual, vamos dizer assim, ok, nós não sabemos bem o que é consciência e por isso nós não podemos criar uma investigação neurocientífica sobre a consciência porque não se percebe muito bem qual é a definição de consciência. Nós podemos fazer uma coisa, nós sabemos o que é a consciência a nível da experiência subjetiva, nós sabemos que nós estamos conscientes em determinados momentos da nossa vida, não é? Do nosso dia, quando nós estamos a dormir e quando temos sonhos que não são lúcidos, nós sabemos que estamos conscientes. Mas, por causa disso, nós também sabemos outra coisa. Sabemos quando não estamos conscientes. E se calhar nós podemos criar uma investigação através de momentos em que nós não estamos conscientes. E isso pode-nos dar alguma clareza sobre aquilo que, pelo menos, a consciência não é. E depois nós podemos fazer este passo inferencial e perceber, então, onde é que a consciência poderá estar. E, para resumir, como é que nós podemos investigar a consciência? Aquilo que, por exemplo, no laboratório de Ottawa se faz é estudar a consciência em falta em pacientes que estejam, por exemplo, que tenham síndrome de Locked-in, que estejam, por exemplo, em estados minimamente conscientes, ou em estados vegetativos, ou até em coma. Nós pegamos então nestes pacientes, fazemos, por exemplo, uma ressonância magnética funcional através, por exemplo, de um estímulo tátil, medimos se esse estímulo está a ser processado ou não, corporalmente, também medimos se esse estímulo consegue chegar a níveis neuronalmente hierárquicos mais elevados, por exemplo, até serem processados conscientemente. Nós depois podemos criar uma espécie de espectro biofísico deste estímulo e perceber, por exemplo, que os pacientes em estado de coma, o estímulo não chega a regiões neuronais em que é suposto ser processado cognitivamente e fica-se apenas pelo estímulo corporal em si. E nós podemos fazer, pronto, podemos investigar então, podemos fazer uma investigação neurocientífica, não da consciência, mas da não consciência, mas isso vai nos dar algumas luzes para percebermos o que é a consciência do ponto de vista neurocientífico. E claro que aqui o importante é não reduzirmos apenas a atividade neuronal em si, porque o próprio estímulo é importante, não é? E por isso é que podemos fazer variadas formas, podemos fazer estímulos visuais, podemos fazer estímulos auditivos, perceber toda a diferença desse processamento neuronal, mas também podemos também podemos comparar, por exemplo, com grupos de controle, não é? De pacientes saudáveis e ver a diferença em relação à reação temporal, não é? Ou seja, o quão rápido um estímulo consegue ser processado num grupo e no outro. Tudo isto vão ser formas de criar, lá está,
criar alguma solidez nesta procura pela consciência. Outra forma lá está, lidar ou cruzar métodos. Por exemplo, o fMRI nós sabemos que é muito bom espacialmente, mas é muito mau temporalmente. Mas podemos usar, por exemplo, o EEG, não é? Que é muito melhor temporalmente, mas é mau espacialmente. Mas se nós cruzarmos estes dois métodos, conseguimos ganhar aqui uma imagem. Os filósofos, a esta altura, já devem estar a adormecer, mas pronto, isto é mais, lá está, são ferramentas da neurociência que nos permitem estudar o cérebro e como é que ele processa vários estímulos. Mas o ponto então para concluir, senão vou-me alongar muito, é que nós podemos então pegar nestas ideias da consciência espaço-temporal e podemos então aplicá-las no robô. É exatamente isso que o meu professor está a colaborar com outro grande neurocientista, que é o Carl Friston. Pronto, o Carl Friston ele avançou, para já ele criou várias ferramentas do estudo do cérebro, e depois ele é um dos grandes defensores de uma outra teoria da consciência, que é a teoria do predictive processing, que é uma teoria que eu também estudo com alguma regularidade. Editei um volume sobre esse assunto, que é muito interessante. Mas para não alongar, então, qual é a ideia? Nós vamos tentar programar robôs para estarem embutidos no ambiente e para poderem aprender com essa interação constante entre ambiente, corpo e mente, se quisermos dizer assim. Ou seja, porque a robótica antiga, lá está, novamente tem esta influência cartesiana de pensar que a mente é apenas processamento no cérebro e nada mais, mas isso é um erro, e se nós queremos criar uma consciência artificial, nós devemos replicar o melhor modelo que nós conhecemos, que faz isso neste momento, que é o corpo humano. Lá está, para isso nós precisamos de uma teoria da consciência que esteja correta, nós não sabemos qual é essa teoria, mas a ideia de Northoff, ou da abordagem não redutiva, é que, considerando o ambiente, o corpo e a mente de igual forma, e não como, por exemplo, a teoria neurofeminológica faz, que é dar mais força ao corpo e menos ao ambiente, mas se nós fizermos de igual forma, então isso poderá criar ou levar à criação de um robô que tenha uma experiência subjetiva. E pronto. Em relação à ética, não sei, eu não percebi bem como é que se entrosava com este assunto, mas não sei. Se calhar é um bom mote para eu te chatear para vires falar de outra vez, não é? Da ética e a inteligência artificial. Mas gostei da expressão da Leonor, ela disse algo do género, agora perdi-me, mas algo do género, é a nossa... Ninguém nos tira isto, não é? Da filosofia. Sim, foi. Ninguém nos tentou tirar isto. Mas também não leva a sério no início, se repararem. Tipo, lá está, eu quando investigo estas coisas costumo sempre dizer que a ética tem este viés metodológico que ela é só importante depois da ciência, digamos assim, fazer a asneira, não é? Nós vimos isso com a genética, vimos isso com o nuclear, se calhar vamos ver isso com a inteligência artificial, pronto, e pronto. Uma ética preventiva, não é? É. Pode haver uma ética. Olha, Ana, eu passo-te já o Pedro, que eu acho que é o Zé Pedro, não é? Zé Pedro, é o teu clone que estava ali de braço no ar, correto? Era. Força. Para a hora, se calhar para... Não, temos, o Steven deu-nos mais 10 minutos, pá. Ok. Pronto, a questão, eu gostava de saber onde é que o António Damasio se encaixa no meio disto tudo. Em qual destas teorias é um tipo que eu gosto bastante. E de qualquer maneira, eu pergunto também se não há aqui um viés. Quando estamos a falar de neurociência e filosofia, porque a pergunta por excelência da filosofia é quem somos nós, não é? O que é que nos dá, portanto, refere-se à consciência como o eu autobiográfico do Damasio, não é? Que independentemente da intermitência da consciência, que há bocado falavas em casos de doenças ou de coisa, enfim, de várias formas, nós temos sempre a consciência do autobiográfico, não é? Do eu, enfim, da permanência, da constância do eu, não é? Certo. E apesar dessas intermitências todas, que são anomalias, enfim,
que a ciência explica como a robótica explica quando um chip se avaria, não é? Porque são localizadas no cérebro em pontos específicos, não é? Como um computador que tem funções também determinadas. Se não existe aqui por parte da neurociência uma apropriação ou uma tentativa de apropriação da pergunta filosófica que é muito mais ampla do que à primeira vista. Enfim, não sei. Era só aqui uma pequena dúvida. Sim, basicamente aquilo que o Pedro está a dizer é basicamente aquilo que a abordagem isolacionista defende, que é há questões tradicionais da filosofia em que a ciência não mete o bedelho, digamos assim, e isto é assim e será sempre assim. Agora, o que nós, pelo menos nós, quem não aceita a abordagem isolacionista tenta demonstrar é que até as questões que são tradicionais da filosofia podem ser reformuladas por outras questões mais interessantes. Porquê? Porque estas questões já duram há mais de 2000 anos e realmente nós não tivemos grandes avanços, se nós repararmos com mais atenção. Há uma experiência mental de uma filósofa, que não me lembro do nome, mas é muito interessante, que é, se nós, por exemplo, pegarmos na teoria do cérebro de Aristóteles, Aristóteles, por exemplo, defendia que o cérebro não tinha qualquer papel relevante para a cognição ou para a consciência, que era uma espécie de frigorífico que arrefecia o sangue. Porquê? Porque Aristóteles acreditava que a consciência estava ligada ao coração, e o coração, como um membro com muito sangue, havia uma relação de calor com o estar vivo, não é? Porque Aristóteles observava que os seres mortos eram frios, então ele acreditava que a consciência estava no coração, mas que o sangue não podia sobreaquecer demais, e então, como o cérebro tem assim um aspecto de... Um radiador. Exato, uma espécie de radiador, tem assim um aspecto de radiador, então Aristóteles, por exemplo, dizia que o cérebro não era importante, mas que servia para arrefecer o sangue. Pronto. Então, agora, o importante é isto, é que nós trouxermos novamente o Aristóteles para o século XXI e nós levámos-lo para uma aula de neurociência, o Aristóteles vai ficar chocado porque ele vai levantar-se e vai dizer: o que é isto? Isto está tudo mal, olha que o cérebro serve só para arrefecer o sangue. Agora, se nós trouxemos Aristóteles de volta e for para uma aula de ontologia, o Aristóteles vai estar ali, de dar braços cruzados, e vai concordar com tudo o que se diz, porque, no fundo, o objetivo desta experiência mental é ridicularizar um bocado o progresso que acontece, que a filosofia não parece ter em relação à ciência. Não é? Claro que claro que há aqui outras nuances que é preciso ter em conta, mas o ponto é que, se nós trouxéssemos Aristóteles para a atualidade, as questões filosóficas que ele se debatia têm quase a mesma relevância na atualidade do que tinham na altura dele. E então o meu desafio para o Pedro é pensar então isto, é que as próprias questões filosóficas talvez também possam avançar consoante o conhecimento avance, não é? E se calhar, se essa pergunta do eu tão filosófica, tão ampla, não faz sentido, se calhar podemos, lá está, que é aquilo que o Damasio tentou fazer um bocado, que é, vamos fazer uma perguntinha mais pequenina ainda, vamos tentar, não vamos falar no eu filosófico, mas vamos falar, por exemplo, no eu autobiográfico e perceber como é que, em termos de celular, não é? Em termos de neuronais, como é que o meu sentimento de eu se processa neuronalmente. E pronto, a questão de onde é que o António Damasio se enquadra é uma questão muito interessante, porque António Damasio é um bocado usado, lá está, pela abordagem científica, ela é usada, o Damasio é usado para ser crítico dela, porque o Damasio diz que há partes do cérebro que lá está, que tem a ver com o eu, ou que percepcionam, ou que há neurónios que pensam, e etc. E a abordagem evolucionista usa Damasio para criticar isso. Mas depois a abordagem neurofenomenológica também usa muito ideias do Damasio, porque o Damasio, no fundo, faz este salto conceptual. E lá está, o Damasio, sem se aperceber, ele tem feito também um bocado este trabalho neurofenomenológico, não é? De pôr em causa os conceitos de eu, por exemplo, e de tentar criar uma investigação mais sólida e rigorosa que dê uma base sustentável aos próprios conceitos que estão a ser usados. Ele também faz inovação conceptual, que é uma coisa que normalmente só os filósofos fazem,
mas o Damasio também tem avançado com vários conceitos interessantes para descrever coisas corporais. E depois, lá está, mas o Damasio não se enquadra muito, lá está, ele não fala diretamente, pelo menos eu nunca ouvi o Damasio a escrever ou a falar sobre este aspecto metodológico entre as duas disciplinas, porque eu, se calhar pensando melhor, se calhar ele assume que até o conceito de disciplina não faz sentido nestes assuntos. Aquilo que é preciso, há um objeto de estudo e o que nós temos que fazer é usar as melhores ferramentas que temos, sejam as de quem vierem ou de que história tradicional vierem para resolver um determinado objeto que nós estamos então a estudar. Mas eu acho que eu acho que perguntando a ele talvez se inclinaria. Eu acho que ele tem um pouco das outras três, não é? Ele tem um pouco o aspecto da perspectiva, em que muitas vezes ele fala bastante sobre o cérebro e reduz muitas coisas ao cérebro, mas ele também muitas vezes vai ao corpo e mostra a importância do corpo para o próprio comportamento neuronal de vários estímulos, e também se calhar vai à abordagem neurofilosófica não redutiva nesta importância da própria clareza conceptual, da forma como nós usamos os nossos conceitos e etc. Ok, obrigado. Ana, tenho a honra de ser a última a fazer uma pergunta e tento ser sintética para não passarmos muito das 15, está bem? Força. Ok. Olá, boa noite a todos. Parabéns, Steven, eu gosto sempre de ouvir. Eu sou da área da neurociência, mas eu sou uma aliada da filosofia dos filósofos, portanto, de corpo e alma. Eu gosto de ligar tudo, de facto. E estava aqui a pensar, durante todo o processo de explicação na questão de juntar realmente as duas áreas, eu até pensava na área da física, que está também muito avançada, até nas questões das várias dimensões, não é, que existem, e pensar que a consciência até pode estar relacionada com outras dimensões que nós nem sequer conseguimos aprender ainda. Eu costumo brincar a dizer que toda a ciência ainda está na caverna de Platão. Porquê? Porque nós ainda não temos, provavelmente, aparelhos para conseguir medir até que ponto, não é, estes fenómenos conscienciais vão. Portanto, eu acho interessante nós juntarmos toda, até a genética, porque nós precisamos, até para a neuroplasticidade, neste caso também vamos voltar-nos muito para o cérebro preditivo, para as questões do cérebro preditivo. Quando nós aprendemos dados novos, informação nova, temos a neuroplasticidade, que está, por sua vez, codificada por alguns tipos de genes e tudo mais. Mas há aqui um global que não pode ser descartado. E, obviamente, que haverão sempre áreas em que têm que estudar ali o neurónio X, o que é que ele faz, evidentemente, e até estudar como é que ele estica, não é, os seus braços, para fazer novas sinapses. E, ao mesmo tempo, nós temos que perceber que há áreas do cérebro, apesar dos correlatos estarem a explicar que aquela área faz aquilo, mas, por exemplo, ao cérebro preditivo, nós sabemos que as mesmas áreas que são usadas para ir buscar memórias, para depois correlacionar, para o cérebro prever fenómenos futuros, são as mesmas. Muitas delas são contíguas. A área da dor, por exemplo, também é contígua. Muitas vezes há a área do processamento sentimental, aquela questão do coração partido, que é tratável, pelo menos amenizada com analgésicos. Portanto, sabemos que as áreas da dor estão ali muito juntas também dentro do nosso cérebro. E isto é para dizer o quê? Que eu acho ótima essas novas abordagens, eu acho ótimas e estou completamente de acordo. Mas eu, por exemplo, como não sou investigadora, estou sempre a investigar, a pesquisar, mas não sou investigadora de profissão. Tenho andado a estudar a questão do embodied cognition, por acaso, ultimamente, cérebro preditivo, que estou muito interessada nessas questões todas. Mas eu, quando falo com as pessoas, normalmente, até em cursos ou sessões, eu falo sempre a questão do cérebro, pensa, o cérebro gosta disto, o cérebro não quer deixar-nos fazer isto. Então eu questiono qual é assim uma sugestão para falarmos quando queremos falar no cérebro. Às vezes usa percepção, usa mente. Qual é a sugestão para nós? Eu também, não é, sendo da área da neurociência, falo muito em cérebro. Às vezes já ninguém pode ouvir falar no cérebro. Mas gosto de usar a palavra cérebro para as pessoas saberem que isto vem da área da neurociência, não é? Para explicar o programa, porque no fundo é um programa neurobiológico evolutivo, não é? Certo. Sim, mas basicamente
lá está, a Ana diz, vem da área da neurociência e então parece ser tão óbvio e claro dizer o cérebro pensa que não, parece não haver alternativa, não é? Agora, o ponto é que quando nós estudamos a história deste assunto, nós percebemos que isto não era óbvio há muitos anos atrás e tornou-se óbvio. E alguém apoderou-se deste esquema conceptual e tornou óbvio. E nós, quando chegamos hoje em dia ao século XXI, parece-nos óbvio dizer isto e que não há outra maneira de o dizer, mas, de facto, percebendo e conhecendo a história do assunto, nós vemos que estamos a ser influenciados por um esquema, lá está, conceptual, que se calhar está errado e eu acho que é muito mais provável ele estar errado do que estar certo, de uma questão probabilística, não é? É muito estranho Descartes estar certo num assunto que requer tanto conhecimento empírico para ser resolvido. Agora, uma sugestão simples, para não complicar, é apenas dizer que quando nós dizemos o cérebro pensa, nós estamos apenas a ser metafóricos ou pedagógicos. Estamos a dizer, pronto, há uma parte do corpo humano que é mais relevante para o percebimento Para perceber. Nós queremos ser rigorosos filosoficamente e cientificamente, e isto é que é importante. Nós nunca podemos dizer a sério que o cérebro pensa, porque o pensamento não acontece apenas no cérebro, não é? E isto é que é o importante. Podemos fazer um preâmbulo e explicar... Eu costumo usar, por exemplo, a programação neurobiológica evolutiva, porque há uma programação que tem, independentemente de nós temos as orelhas assim alçadas, há uma programação base que funciona para todos nós de forma igual. Portanto, eu quando tento explicar essa programação base, uso mesmo a palavra programação. É quase como algoritmos, não é? Há uma programação aqui e que vem da evolução. Mas quando quero falar assim diretamente, porque se eu vou estar a falar em programação neurobiológica evolutiva, eu tento simplificar a linguagem para as pessoas quando estou a explicar-lhes o que é que acontece. Portanto, se fosse para um artigo científico, eu iria usar as palavrinhas todas certas, evidentemente. Mas aqui no dia a dia, falarmos em cérebro, se calhar já não faz muito sentido, não é? Quando eu digo o cérebro não gosta não é? Por exemplo, não gosta de. Só quer prazer, não quer pensar no futuro, porque prefere prazer imediato. Isto é o cérebro, é a programação. Sim, ou seja, nem o pensamento acontece no cérebro, tal como o próprio conceito de pensamento não existe, se calhar. Porque, imagina, há pensamento reflexivo, há pensamento imaginativo, ambos são pensamentos, mas ambos acontecem ou são baseados com mais intensidade em regiões do cérebro diferentes, e por isso dizer que o pensamento acontece no cérebro é uma afirmação completamente vazia, que não tem utilidade científica nenhuma, e que por exemplo, nenhum neurocientista que queira resolver o problema do pensamento, digamos assim, se o seu esquema conceptual for este, ele pode gastar milhões de euros em investigações neurocientíficas tradicionais que ele nunca vai resolver o problema. E lá está, a abordagem evolucionista é desadequada para mim, em termos metodológicos, mas ela tem este aspecto que eu acho que é verdade, que é, por exemplo, quando nós vemos os grandes projetos europeus, do estudo do cérebro, mapeamento funcional e etc., e esses projetos já estão a fazer quase 10 anos, alguns já têm 20, e a maior parte deles não trouxe assim grandes descobertas neurocientíficas, não houve grande avanço sobre a compreensão da mente humana. Porquê? Porque se calhar há muito trabalho conceitual que é preciso fazer antes de nós gastarmos os milhões nisto. E pronto, ou seja, eu acho que a própria neurociência também tem algo a aprender com os filósofos, neste caso. Embora os filósofos também tenham a aprender com a neurociência. Obrigado. O cérebro não pensa, e não pensa sobretudo depois das 11h15, para quem tem filhos. Quem tem gatos e acha que é igual a ter filhos, se calhar ainda continua a pensar. Não sei. O que é que acontece às 6 da manhã para ti? Depende. Estou a acordar, às 6 da manhã Às estou a 6 da acordar. manhã, Mas tens os gatos a acordar-te, não é? Sim. Pois, eu também tenho 3 gatos cá em casa. As lutas deles é essa hora. Olha, Steven, muito obrigado. Pá. Isto é mesmo o que nós queremos na Academia do Diálogo, é ter especialistas a serem esmifrados até ao tutano quase, e realmente foi riquíssimo. Pá. Eu estava a pensar, porque é que nós não fizemos isto presencialmente? Ou pelo menos parte?
Pois, Depois temos que vamos falar começar agora, vou falar com os meus amigos da Flaneira, os cafés filosóficos presenciais estão para começar. Mas há aqui muita gente que não é daqui do Porto, percebes? Sim, mas dá para ligar, dá para fazer os dois, se calhar. Fazer Mas um depois híbrido, falamos não é? sobre Fazer isso. um Sim. híbrido, sim. Sim, pois, a Leonora de Lisboa, exatamente. Olha, muito obrigado. E fica no ar aquela ideia da inteligência artificial e ligações entre a ética e a inteligência artificial, não era? Acho que era interessante. Já tínhamos falado nisso quando vieste cá falar do primeiro livro, daquele livro, O Homo Ignarus. Mas Eu tenho um se ainda capítulo estiver sobre disponível. isso, sim. Caríssimos. Queria Diz, dizer queres duas acabar? coisas, Diz. posso ver? Sim, Claro. então, quem tiver interesse no livro, não se assustem com o preço de venda que ele está, falem comigo que arranja-se alguma coisa. E depois criei uma série de cursos online para trazer filósofos ao público em geral e vou dar o último curso em maio, que vai ser sobre justiça e capitalismo. Quem quiser inscrever-se, eu faço aqui um desconto. É com o Zizek, não é? Sim, vai ser com o Flávio Zizek. Isso é bom não ser presencial. Eu depois perdigotes daquele homem. And so on. Mas pronto, ele é uma pessoa, ele é o Elvis, é chamado Elvis Presley. Né? Sim. É uma personagem. É uma pessoa interessante, sim. Com o Zizek é um bocado como o sushi, não é? Sim. Ou se odeia ou se ama, não é? Pronto. Eu ainda consigo estar no meio também. Mas ele pronto, esse curso vai ser sobre isso, mas há uma série de cursos anteriores que já foram feitos, que estão gravados. Há um, por exemplo, sobre o cérebro, com dois convidados excelentes, o Joseph Nadeau, que é um cientista de renome internacional, e depois o outro é o Anil Seth, que é um dos grandes promotores da teoria do processamento preditivo. E pronto, quem quiser ter acesso a esse curso também... E há um documentário que tu fizeste, não é? Não sei se queres aqui falar, está no YouTube, não está? Há um documentário sobre inteligência artificial, onde basicamente há uma entrevista de 13 investigadores de renome também, onde se discute vários dos temas ligados à inteligência artificial, por isso acho que foi a Leonor, não é? Que falou sobre isso. Sim. A Leonor, se escrever no YouTube The Age of Artificial Intelligence, Add Commentary, vai aparecer o documentário e... Eu vou pôr isso na página do Diálogo e o teu mail também. Pronto, e era só isto de apontamentos. Obrigado, Tomás, por me receberes outra vez na tua casa. Um grande abraço, pá. É sempre um prazer. E obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a todos também. Obrigado. Adeus. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.